aí, galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Bora lá então, continuando, né? Que mudanças climáticas, né? Mudanças climáticas, mas explicação também da circulação atmosférica, né? Para que vocês tirem aí algumas coisas da sua caróquia, de suas dúvidas, né? Ou então talvez para criar mais. Então, olha só, a gente vai ter tudo aquilo que já foi comentado, né, ocorrendo. Então, ó, eu tenho regiões de alta pressão e regiões de baixa pressão. As regiões de alta pressão são regiões frias. As regiões de baixa pressão são regiões quentes, tá? Então vamos colocar isso aqui tudo dentro de um pacote só. Guarde sempre, ó, anticiclone, região de alta pressão. O ar desce e é frio. Lembre-se também que as regiões de alta pressão, elas sempre vão ter o vento frio indo para as regiões quentes, então o ar se espalha. Estou segurando porque eu não consigo segurar só o dedinho aqui sozinho, gente, é coisa estranha. Então, quatro características do anticiclone, tá? Com apoio da outra mão, vou segurar. Então, o anticiclone é uma região de alta pressão, ou seja, fria, né? O ar desce e se espalha. Então, alta pressão, frio, o ar desce e se espalha. Quatro características, né? Para o ciclone vai ser exatamente o oposto, tá? Não é à toa que se chama ciclone e anticiclone, tá? No ciclone, veja pela cor que eu coloquei, vai ser quente, né? Então, ó, eu tenho baixa pressão, o ar sobe, ele é ascendente, é quente e é uma região onde os ventos se encontram, onde eles se concentram, né? Então, note aqui, ó, o ar frio desce, porque ele tem alta pressão, ele é mais denso e se espalha. Por isso é o anticiclone, tá? Ele desce e se espalha. E o ar quente, ele se concentra e sobe. Beleza? Então ele é ascendente. Então, notem vocês aí, né? É notável o tanto que não tem imagens sobre circulação atmosférica e tudo mais para o hemisfério sul. Né? O hemisfério norte é muito mais rico na produção aí dessas imagens, tá? Isso aqui, essa imagem, se eu não me engano, eu peguei de professores espanhóis, realmente da Espanha. Né? Você conhece eles? Não, é roubo mesmo da internet. Eu só vi o trabalho do cara lá e peguei. Falei, opa, esse cara é bom, peguei a imagem, né? Então, olha lá. O ciclone, ele tem baixa pressão, né? Portanto, ele é quente. Olha só, o ar lá embaixo tá vermelhinho, demonstrando que ele é quente, e ele sobe. Já o anticiclone, ele tem alta pressão, né? Ele é mais frio, olha só a setinha azul, e ele desce e se espalha. Ou seja, quando ele chega na superfície, ele vai procurar as regiões que estão mais quentes. Detalhezinho, que no ciclone de baixa pressão, quente e tudo mais, quando esse ar se concentra nessa região e sobe, a tendência é dele formar nuvens, tá? E na outra imagenzinha do anticiclone, tá aí, ó, alta pressão, frio, tal, sei lá o que, dá a tendência de formar aquele dia limpo, zero de nuvens, né? E o sol lá brilhando bonitão, né? Então, note isso que quando você tem dias frios, né? Você tem uma tendência à redução da nebulosidade. Faço uma ressalva para vocês, a nossa região, na região tropical, quando você tem vento frio chegando, tipo onde a gente mora mesmo, sempre que você tem frio, você relaciona isso com chegada de frente fria, né? Mas quando essa frente fria se estabiliza, que ela já está há alguns dias, ela para de formar nuvens e tudo mais, sempre fica ali, né, bem limpo. Por isso que no inverno, que você vai ter uma predominância aí das regiões de anticiclone, né? Você tem a redução da umidade do ar, tá? Por quê? Porque ela manda a umidade embora, beleza?
Essa parte não é tão importante assim em si, mas são características interessantes para você conseguir diferenciar um do outro, né? Então, ó, no hemisfério norte, os anticiclones giram no sentido horário e os ciclones no sentido anti-horário. No hemisfério sul, vai ser o oposto. Eu tenho os anticiclones girando no sentido anti-horário e os ciclones no sentido horário. Então, ó, para você guardar, para você não errar, você não precisa de guardar os dois. Guardar um, porque o outro é o oposto. Entendeu? Então, ó, no hemisfério sul, vamos guardar o nosso, né? O do norte, eles que se lasquem. Então, no hemisfério sul, no nosso hemisfério, para a gente, como é que funciona? Anticiclone, alta pressão, anti-horário. Se agarra aí nos 3 As, tá? Então, ó, o anticiclone, ele tem alta pressão, ou seja, ele é frio e ele gira no anti-horário, tá? Então, ele vai girar no anti-horário. Isso quer dizer que o ciclone gira no sentido horário, tá bom? Então, ciclone no sentido horário. Estou fazendo para você ver, mas eu estou. Tá? O ciclone gira no sentido horário. Nossa senhora, agora que eu lembrei, minha câmera é espelhada, então eu estou fazendo tudo errado para vocês, né? Nossa, o professor me ensinou tudo ao contrário. Não, é porque a câmera aparece espelhada aí, tá? Então, o sentido horário é o sentido que gira os ponteiros do relógio, logicamente, vocês sabem disso, né? Então, guarde. No hemisfério sul, anticiclone, alta pressão, anti-horário. Tá bom? Então, pra gente, os As são todos verdadeiros, né? Então, anticiclone, alta pressão, anti-horário. Anticiclone é o frio que espalha o vento girando no sentido anti-horário. Então, olha só. A gente vai ter aqui, né, um anticiclone e um ciclone. Então veja você que, ó, o tanto que a imagem é ruim. É a única imagem que eu achei para o hemisfério sul, tá? Por quê? Porque a gente não se preocupa muito com tornado, com essas coisas aqui. É raríssimo isso acontecer. Já no hemisfério norte, países como os Estados Unidos, ocorre muito. Você vai ver a diferença, o nível da imagem dos caras. Então, esse aí, ó, é o nosso, tá? Então, quando eu tenho, ó, tá vendo a setinha, ela se concentrando todas e girando no sentido horário, eu tenho, então, uma região de baixa pressão, ou seja, uma região quente, com ventos girando no sentido horário e se concentrando, né, que é onde sobe, eu tenho um ciclone, beleza? Guarda isso. No anticiclone no hemisfério sul, eu terei os ventos girando no sentido anti-horário, com alta pressão, né? Ou seja, vento frio. Então, o ar está descendo e girando no sentido anti-horário e se dispersando, né? Esse é o anticiclone para a gente, para o hemisfério sul, tá? Quando eu pego uma imagenzinha mostrando como que é no hemisfério norte e no hemisfério sul, você acaba vendo que é realmente o oposto. Você pode ver, ó, aqui eu tenho, ó, ciclones e anticiclones. Ciclones e anticiclones. Como que é o ciclone no hemisfério norte? Eu terei aqui a baixa pressão, tá vendo? Ó? Low pressure, né? Então eu tenho baixa pressão, portanto calor subindo, né? E se resfriando lá em cima. Como que é o ciclone no hemisfério sul? Mesma coisa, né? Eu tenho baixa pressão, ou seja, uma área quente, e o ar sobe e se resfria. A única diferença, meus queridos, vejam vocês, é o sentido de rotação. Por que, que ele tem sentido de rotação diferente? É feito de Coriolis. Ou seja, nosso planeta está girando, né, do oeste para o leste, e ele vai causar, então, aquela deflexão exatamente nesses movimentos aí. Beleza? Então, ó, como que eu posso ler essa imagem? Eu posso dizer para vocês que no hemisfério sul, no nosso hemisfério,
Quando eu tenho baixa pressão e os ventos girando no sentido anti-horário, eu terei o ciclone ali ocorrendo, né? Então, a grande diferença é só o sentido do giro, tá? Eu tenho, então, para a gente, na baixa pressão, ou seja, no ciclone, eu tenho ele girando no sentido anti-horário. Note vocês que para o hemisfério norte, aqui, ó, tá vendo? Ele está girando no sentido horário. Já para o anticiclone, vai ocorrer o oposto. Então, para o anticiclone, eu tenho o sentido anti-horário, né? Tá certo isso? Não, é o sentido horário. Tô ficando louco. Eu tenho aqui, então, o sentido horário no anticiclone, né? E aqui, ó, para o hemisfério sul, o anticiclone gira no anti-horário, tá? Vocês estão vendo como é mais difícil você tentar gravar os quatro, né? O que você faz? Putz, mano, no máximo grava dois. Eu vou além, grava um, decora um na sua cabeça que os outros três funcionam certinho. Então, ó, anticiclone gira no anti-horário para o hemisfério sul, tá? Guarda essas três coisas. Anticiclone gira no anti-horário no hemisfério sul. Aí tem coisa que você precisa saber, que o anticiclone, ele vai ser uma região então de alta pressão que o ar é descendente, né? E daí a gente tem o oposto para o ciclone, ou seja, é uma região de baixa pressão, região quente, que o ar é ascendente, o ar sobe, né? E ele gira no sentido horário, né? Ele gira no sentido horário, beleza? Então, ciclone, quente, sentido horário, ar ascendente, beleza? No anticiclone, mais uma vez, para você decorar mesmo, tá? Vou ficar repetindo esse tanto para você decorar. Então, no anticiclone, eu tenho o ar girando no sentido anti-horário e o ar frio descendo. Beleza? Guarda isso. Quais são as formas de se trabalhar isso aqui? Bom, essa aqui seria uma delas. Se eu perguntar para você, essa imagem aí é de qual hemisfério? Norte ou sul? Aí é a hora de você guardar ou colocar em prática aquilo que eu falei para vocês. Lembra? Anticiclone gira no anti-horário. E ele tem a alta pressão. Alta pressão é frio. Então o H aí, ó, o high, high pressure, né? Ou seja, alta pressão. Então, esse aí é o seu anticiclone. Esse é o anticiclone, né? Porque é o ar frio descendo. Beleza. De qual hemisfério? Fala para mim para onde que ele está girando. Horário ou anti-horário? Lembra que o nosso são os As, né? Anti-horário, anticiclone. Beleza? Então, esse aí, ó, ele é um anticiclone girando no horário. Ah, é do hemisfério norte, tá? Pode ver que a imagem é bem mais bonita e tudo mais, né? Ou seja, essa imagem é para o hemisfério norte, ela não está errada. Ela retrata o hemisfério norte, beleza? E daí eu tenho também aqui, ó, uma outra forma de diferenciar isso, né? As regiões, então, que o ar desce, que o ar é descendente, eu terei aí, então, né, a alta pressão, ou seja, o anticiclone. Né? Nas regiões ciclônicas, o ar ele converge ali no mesmo lugar e sobe. Né? Beleza. Note você uma coisa: quando eu coloco o anticiclone e o ciclone lado a lado, parece que eles se encaixam. É, um gera o outro, é mais ou menos isso. É bem por aí, né? Olha só você, ó, no arzinho aí de alta pressão, que é o anticiclone, eu terei o ar descendo e se espalhando. Acontece que ele volta girando ao contrário para entrar dentro de uma região de baixa pressão, ou seja, de uma região ciclônica, tá bom?
Então, essa curva aqui, ó, mostrada nessa linha, tá vendo, ó? Né? É o que acaba acontecendo. O ar que sai de uma determinada região entra em outra, fazendo uma espécie de S. Tá vendo? Ó? Sai daqui, ó, girando, girando, girando e volta aqui, girando, girando, girando. Beleza? Por que que eles giram? Eles giram devido à força ou efeito de Coriolis. Beleza? Então, note aqui você, ó, nessa imagem é até mais bonitinho para você ver. O ar sai da região de, de alta pressão. Nossa, que burro, mano. O cara meteu amarelo. É só ele botar azul aqui, ia ficar tudo mais bonito e colocar vermelho aqui, né? Então, ó, o ar sai da região de alta pressão e vem para as regiões de baixa pressão, tá? É nada mais, nada menos isso. Então, para que você guarde circulação atmosférica, lembre-se muito bem que as regiões mais frias emitem ar para as regiões mais quentes. Dependendo do hemisfério que você tiver, você vai ter uma determinada deflexão, ou seja, os ventos vão acabar se curvando. Notem vocês, no hemisfério sul, deflexão para a esquerda, tá? Se eu estiver aparecendo no seu vídeo, isso aqui, ó, fazendo para a direita, essa aqui é a minha mão esquerda, tá? Eu sou bom, eu já treinei isso, né? Tanto é que eu posso ver eu ia falar minha aliança está aqui, ó. Meu anel está aqui. Essa aqui é minha aliança de casamento, porque é na minha mão esquerda, tá? Então, se eu tiver igual um idiota aparecendo ao contrário aí para você, é por conta da câmera, tá bom? Eu sei o que é esquerda e o que é direita. Então, eu vou fazer aqui na imagem, para não ficar. Não correr o risco de estar errado, né? Então, olha só. Aqui, ó, essa linha aqui seria o vento, né? Ele era para ele ir reto. Como ele está no hemisfério sul, ele sofre deflexão para a esquerda. Esse aqui também vira para a esquerda, esse também vira para a esquerda. Todo mundo vira para a esquerda no hemisfério sul, beleza? E aqui, ó, alta pressão é uma área fria. Por isso que eu falei que esse imbecil deveria ter colocado isso aqui em tonalidade azul, né? Alta pressão, frio. E ele vai para uma região de baixa pressão, ou seja, uma região quente. Por isso que esse animal não deveria ter colocado o B preto, ou então essa região aqui de azul, deveria ter colocado vermelho. Né? O cara que fez a imagem não manja nada. Então, logicamente que aqui nós teremos essa circulação. Pode ver que a alta pressão no hemisfério norte, ela sofre deflexão para a direita, né? Ela vira para a direita e a nossa vira para a esquerda. Por quê? Porque nosso planeta está girando no sentido oeste-leste. Beleza? Para que você se sinta mais seguro ou até menos seguro, a gente tem aqui duas imagens para que você observe. Imagine que isso aí está sem. Deixa eu ver se eu coloquei uma 100. Não coloquei. Está tudo analisado. É isso aí que os climatógrafos fazem, né? Olha só, uma imagem de satélite do NOAA, que é o satélite climatológico dos Estados Unidos. Eu tenho aqui, ó, a nuvem se concentrando, né, nessa região. Então, olha só, aqui, ó, o sentido de rotação dela. Tá girando no sentido horário. Tá girando no sentido horário e se concentrando, tá vendo? Então eu nem precisaria dessa linha aí para falar de onde que é. Então, logicamente que o furacão Catarina é o que aconteceu na região de Santa Catarina em 2004. Portanto, ele está no hemisfério sul, tá? Já aqui, ó, a gente tem o furacão Andrew, né, de 1992. Pelo próprio nome, você já viu tudo, né? Olha só, baixa pressão girando no sentido anti-horário, hemisfério norte. Não tenha dúvida, tá bom? Os dois são ciclones. Beleza? Os dois são ciclones. Então, eles são centros de baixa pressão, porque eles são quentes. Note você que os dois estão no oceano, então é assim que se forma um ciclone. Tranquilo? Eu preciso de ter um centro de baixa pressão, eu preciso de ter calor na superfície do oceano.
Beleza? E aí, como isso aí está mais quente, eu tenho os ventos todos se concentrando aí nessa área. Tranquilo? Tranquilo? Aqui, ó, mais uma imagenzinha, né? Um centro de baixa pressão no oceano, aqui bem pertinho, né, do Rio Grande do Sul, postadinho aí na Argentina e no Uruguai, tá? O A que tá aqui não é de Argentina, pelo amor de Deus, tá? O A aqui é de alta pressão. Pode ver que ele está azul. Pode ver que essa imagem foi feita por alguém que manja. Por isso o A está azul e o B está vermelho. B, baixa pressão, vermelho para indicar que ele é quente, né? Então aí, ó, tudo extremamente relacionado. Então eu tenho uma região com calor em cima do oceano e o que veio a ser isso aí? Um ciclone. Um ciclone, inclusive extratropical. Como assim extratropical? Ele está fora da região tropical, né? O normal é que isso aconteça na região tropical. Por quê? Porque o normal da região tropical é que ela é mais quente, ela aquece mais a superfície do oceano. Então, o normal é um ciclone tropical, não um extratropical, tá? O extratropical é um pouco mais raro. Beleza? Então, ó, só para que você observe, essa imagem aqui e essa, ó, elas são uma sequência. Tá vendo? Essa imagem aqui deve ter sido alguns dias antes, né? Algum dia antes. Ela está quase chegando no Brasil, né? Esse ciclone. E aqui, ó, ele já chegou, ele já está tocando a costa do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, gerando influência aí no Paraná, por exemplo, né? Mas é a mesma imagem, tá? Essa aqui, ó, com uma análise e essa aqui sem análise nenhuma. É a imagem crua, bruta, beleza? Então, ó, pode bem ver, as duas são a mesma coisa. Portanto, isso aí é um ciclone, porque eu tenho aqui, ó, os ventos se concentrando, né, em uma região de baixa pressão. Tranquilo? A maioria das questões de vestibular e tudo mais são exatamente sobre isso. E para a gente fechar e fazer sentido essa sequência de aula, isso aqui é a parte da mudança climática, né? O efeito estufa. Para que você nunca mais se confunda, ó. Efeito estufa, ele é novo? Não. O efeito estufa tem milhões de anos. O aquecimento global é novo. O que vem a ser o efeito estufa? O efeito estufa é que alguns gases da nossa atmosfera eles sofrem uma reação com a radiação solar. Eles absorvem calor. Esses gases são, ó, dióxido de carbono, metano, vapor d'água, óxidos nitrosos, tá? Então guarda isso, ó, dióxido de carbono, né? Metano, vapor d'água e os óxidos nitrosos. Esses são os chamados GES, gases do efeito estufa, tá? O efeito estufa, então, gente, é nada mais, nada menos que isso aqui, ó. O Sol vem, atinge a atmosfera do nosso planeta, esses gases estão aqui dentro e eles vão ser aquecidos, né? Pode ver o metano, ó, e o dióxido de carbono são os dois principais. O dióxido de carbono é um dos principais pela quantidade que a gente emite na atmosfera. Qualquer coisa que eu coloque fogo emite dióxido de carbono, né? O metano ele é um pouco mais raro na atmosfera, só que o tanto que ele reage com o calor que é uma coisa absurda. Inclusive, você pode pôr fogo no metano. Inclusive, você pode fazer essa experiência na sua casa, né? Quando você for soltar aquele pum, você acende o isqueiro, não põe muito perto para não se queimar, tá? Mas pega fogo, sabe a famosa labareda? É verdade, lá não é zoeira, tá? Se pôr fogo e peidar, pega fogo mesmo. Inclusive na minha república a gente fazia essa experiência várias vezes por dia. Tinha um amigo meu que era conhecido como labareda humana. Pressão boa. Então, ó, logicamente que isso não é o foco da nossa aula. Então, a gente vai ter o efeito estufa, sendo, na verdade, um mecanismo de controle da temperatura do nosso planeta. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, em média, olha só aqui, ele regula a temperatura do planeta, média de 15 graus Celsius. Olha que bonitinho, 15 graus Celsius, perfeito, temperatura linda. Né? Se você não tivesse o efeito estufa, que é esse controle
a média térmica da atmosfera, a gente teria no planeta Terra aí mais ou menos menos 31 graus Celsius de média, né? Menos 31 graus Celsius de média, ou seja, muito, muito, muito frio, né? Mas para que isso acontecesse, a gente precisaria perder a nossa atmosfera, entendeu? Ou seja, não é uma coisa tão simples assim de ocorrer. Mas mesmo assim, a gente está brincando com fogo, né? Estão brincando com fogo que, olha só, por que acontece o chamado aquecimento global? Eu não sei vocês, mas para mim a palavra aquecimento me dá uma ideia de coisa que está acontecendo, que está andando agora, tão grande. Né? Então, o aquecimento global ele vai ocorrer principalmente pós Primeira Guerra Mundial. Desculpa, Primeira Revolução Mundial. Primeira Guerra Mundial. Primeira Revolução Industrial. Então, pós 1750, quando a gente começa a ter as primeiras indústrias surgindo de modo bastante intenso, né, gerando muita poluição, na segunda Revolução Industrial também, na terceira também, tipo assim, ó, quando que a gente poluiu mais o planeta? Na primeira Revolução Industrial, que olha só a imagem da fumaça preta aí e tudo mais, ou hoje, 2020? Gente, não precisa nem titubear hoje. Por quê? Porque por mais que eu tenha noção do que é poluição hoje, naquela época eles não tinham noção do que era poluição, na verdade você não tinha indústria em tudo quanto é lugar. Pô, para e presta atenção, gente. Nós temos indústrias no Havaí. O Havaí é uma ilha no meio do oceano, e longe ainda, hein? E tem indústria lá, né? Ou seja, a gente tem poluição até em uma ilha no meio do oceano. Agora, na primeira Revolução Industrial, o Brasil, acho que eles nem sabiam o que era Brasil, né? Mas no Brasil não tinha indústria nenhuma. E hoje tem, até aqui tem. Então a gente polui mais hoje, tá bom? Sem sombra de dúvida, com muita calma, com muita convicção, você pode afirmar isso, beleza? Então, quanto mais a gente se aproxima da realidade, maior é o nível de poluição, não pela quantidade que a gente emite, mas sim pelo número maior de empresas, de indústrias, nos mais diversos lugares do nosso planeta. Beleza? Então, ó, o aquecimento global, na verdade, ele vai ser causado por esse aumento na emissão dos gases de efeito estufa e porque eles reagem com o Sol. Então, assim, eu juro para vocês que para mim chega a ser engraçado uma pessoa questionar o aquecimento global, porque para mim é uma coisa assim que é simples. Imagine que você me coloca numa redoma de vidro, toda fechada, toda lacrada, e eu falo assim: aquele ser humano, ele está vivo porque tem oxigênio ali dentro para ele respirar. Aí você fala assim: ah, mas será que é? Não é, e ele tem que estar no formato gasoso, tá? Se você aumentar a água, por exemplo, ele não consegue respirar água. Tá? Duvido, põe mais água. É tipo assim, o tanto de gases que nós temos na atmosfera, se a composição dela for mais ou menos ali, ela tem um efeito estufa normal. Agora, eu aumentei demais a quantidade de dióxido de carbono, né? E simplesmente o Sol reage com o dióxido de carbono e ele aquece. Se eu tenho mais dióxido de carbono na atmosfera, mais dióxido de carbono vai reagir com o Sol e ela vai ficar mais quente. Pronto assim. Lógico assim, tá? Então, a gente vai ter aqui, na verdade, essa passagem, essa mudança. Olha só, o greenhouse effect é o efeito estufa, tá? Greenhouse são aquelas casinhas que você faz para plantar alface e tudo mais, que é uma estufa. E nos Estados Unidos ficou tão literal que o nome é greenhouse, né? Ou seja, para efeito estufa, greenhouse effect, tá? Mas então, só uma curiosidade. Ah, tá, detalhezinho, por que aquela estufa, aquela casinha verde, ela gera um efeito diferente? É porque ali dentro dela você reduz a entrada de sol. Então, dentro dela, a temperatura da atmosfera vai ser menor. Agora, uma estufa que você põe salgadinho lá no boteco, dentro dela a temperatura vai ser maior. Por isso que eu chamo sempre de efeito estufa. Se eu fecho ali uma atmosfera, uma determinada atmosfera, e a temperatura dela é diferente,
está acontecendo efeito estufa. Se você entrar no carro, lá no dia mais quente do verão, fechar os vidros, ficar lá dentro, você vai se cozinhar até morrer. Por quê? Porque ali dentro a radiação solar vai aquecer mais aquele gás que está ali dentro do que o que está fora, porque o que está fora está em circulação. Você fechou ele ali, conteve ele, né? Por isso que fica muito mais quente dentro do carro. Você criou uma estufa, tá bom? Então, na verdade, o aquecimento global é exatamente isso. Eu estou aumentando os gases que reagem com o Sol. E, devido a isso, nós temos leituras muito simples, dados comparativos. Tá? Quanto mais vermelho, aí, mais quente a temperatura. Então, olha só, de 1880 eu tinha regiões bem mais frias. E hoje eu tive um aumento drástico nessas regiões, né, de temperatura. Então, você bem pode ver que a África toda era mais fria, né? Diversas regiões aí eram mais frias, beleza? E daí, ó, a gente tem a influência do aquecimento global. O que que o aquecimento global causa? Uma das coisas que ele causa é a redução das neves eternas. Tem várias pessoas fazendo isso pelo mundo todo. Imagina, o cara, sei lá, na década de 70 ele foi viajar no Japão, tirou uma foto lá no Monte Fuji. E daí ele volta hoje, volta do mesmo jeitão lá, tenta copiar a foto de novo, tira a foto e vê o resultado. O resultado quase sempre é esse, ó, a redução do nível de gelo nas mais diversas regiões do planeta. Isso aí é na calota polar, né? Isso aí é no Ártico, ou seja, no hemisfério norte. Então, quando você compara da década de 70 para o nosso período atual, você nota uma clara redução. Vale a pena lembrar que essa foto aí é tirada, é comparada sempre no mesmo período do ano. Não adianta nada eu tirar a foto lá de 79 no inverno e a atual no verão. Animal, né? Não, as duas foram tiradas no inverno, beleza? Outra coisa que a gente tem aqui, ó, isso aí é o permafrost, é o tipo de solo do hemisfério norte que ele se mantém permanente, frost, congelado, permanentemente congelado. O que, que aconteceu aí? Deu um tornado? Não, o permafrost derreteu. O permafrost não ficou perma e nem frost, né? Ele derreteu. Simplesmente a casa entra para dentro da terra, né? Foi, meu, que povo louco, eles constroem em cima do solo congelado. Como assim, louco? O normal é ele ficar congelado, ele nunca descongelou. Nunca! Acontece que agora está descongelando. Né? Por quê? É porque está aquecendo a superfície do nosso planeta. A atmosfera está ficando mais quente. Uma outra coisa, deixa eu ver, acho que é. Não. Uma outra coisa que eu vi, inclusive, essa semana, na Europa eles estão achando um monte de corpo de pessoas que morreram escalando montanhas e tudo mais, porque elas estavam sempre vários metros, inclusive em alguns casos até alguns quilômetros debaixo de gelo, né? Mas agora derreteu, derreteu e estão começando a achar aí vários corpos e tudo mais, né? Inclusive alguns até com alguns milhares de anos ali, né? Bastante interessantes. Outra consequência do aquecimento global, a morte dos corais. Então, olha só, esse coral vermelhinho, ele é saudável. Ele branco assim, ó, ele morreu, né? Ele morreu. Por quê? Porque o coral ele é muito sensível à mudança da temperatura da água. E daí, se você tem uma região que normalmente tem a temperatura da água de 24 a 25 graus, se ela passar para 26, 27 graus, ela mata os corais, tá? E isso está virando uma coisa muito comum no mundo todo. E esse aí, ó, é um gráfico da concentração de dióxido de carbono na. Não, não. Isso eu pensei que era de concentração de dióxido de carbono, mas não é de temperatura. Por que, que eu falei que era de concentração de dióxido de carbono? Porque é um gráfico igualzinho. É igualzinho, ele faz isso, inclusive as variações. A subida e descida aí, ó, das médias térmicas é verão e inverno. Mas note o seguinte, ó, os caras registraram aí as temperaturas, né, e foram comparando com os últimos anos. E a gente nota claramente um aumento da média térmica no nosso planeta. Então, olha lá, 16 subiu, 18 caindo e assim por diante, tá? E
aí a gente tem os efeitos aqui no Brasil. Tá? Aqui no Brasil, uma das características é que a gente tem a nossa matriz energética renovável. Então, nós somos um exemplo para os outros países seguirem, mas só nesse ponto. Por quê? Principalmente, a gente tem o desmatamento sendo o nosso pior problema. Se a gente quiser controlar melhor as temperaturas, trabalhar bonitinho, é só controlar o desmatamento. Então não é que todo mundo enche o saco do Brasil por conta do desmatamento. É que, na verdade, a gente sabe que o desmatamento é um problema clássico do Brasil. Né? Então, cuidar do desmatamento é uma função do governo brasileiro que tem que ser desempenhada de modo muito intenso. Esses dados não são segredos para ninguém, porque olha só, das emissões nossas de dióxido de carbono, a contribuição para o aquecimento global, 33% vem da produção de energia. Mas a nossa produção de energia, como eu disse para vocês, é limpa. Os outros países é bem pior. 23,2% da agropecuária, da produção no campo e tudo mais. Só que olha só, o desmatamento é um problema ainda pior. 40,1% da emissão nossa de dióxido de carbono vem do uso da terra. E um dos usos da terra é o desmatamento. Então, não necessariamente a gente polui, mas a gente reduz as formas que nós temos de capturar dióxido de carbono. E esse é um grande problema, tá? Principalmente quando a gente nota que o governo brasileiro não faz nada para conter essa poluição. Só para que você observe aí, ó, as mudanças, né, para o futuro, o Brasil até 2100, nas mais diversas regiões do nosso país. Então, na Amazônia, a tendência é que a temperatura suba de 1 a 6 graus Celsius. E o número de chuva, a porcentagem de chuva, diminua de 10 a 45%. Na Caatinga, aumento de temperatura de 0,5 a 4,5 e a redução de chuva de 10 a 50%. Nossa, a Caatinga vai virar um deserto. É, isso mesmo. Na Mata Atlântica, aumento da temperatura de 0,5 a 4 graus Celsius e a redução de chuva de 10 a 35%. Cerrado, o aumento da temperatura e redução da chuva. No Pantanal, aumento da temperatura e redução da chuva. Agora, os dois diferentes, nos Pampas e na Mata Atlântica. Nos Pampas, ó, a temperatura sobe de 1 a 3 e a quantidade de chuva sobe também de 5 a 40%. Na região sudeste, a gente vai ter a mesma coisa, a temperatura e as chuvas aumentando. Ah, que legal, então aqui vai ficar melhor. Não, não vai ficar não. Porque essas temperaturas aí subindo e o aumento das chuvas também aparecendo, demonstra pra gente que a gente vai ter um aumento de tempestades. Fala, nossa, a gente pode ter tornado e tudo mais. Pode, pode. Na verdade, a gente já está tendo um aumento desses processos, né? Só para que você acompanhe aí, né, uma evolução, a ideia é bem básica. O sertão nordestino tem tendência a virar deserto, a floresta amazônica tem tendência a virar cerrado, o centro-oeste tem tendência a virar semiárido, né? O sudeste até continua se mantendo aí, porque você tem um aumento das chuvas. Mas a região sul, a gente tem uma grande possibilidade aí dos aumentos de tornados, de furacões, ciclones, né? E assim por diante. Beleza? Então, senhores, ó, só para a gente finalizar, a estátua da Liberdade tá com calor, tá esquentando lá também. Então, ó, beijão para vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.